Bom dia, meus amores. Quando as coisas não tem que dar certo, não tem que dar certo, né? Ontem tentei publicar o vídeo, mas não teve jeito, né? Eu fiz o vídeo ontem à noite, para vocês terem calma, para estar montando o método de vocês. Mas no momento exato que eu fui publicar o vídeo, o PC entrou para atualizar e não voltou mais. Então, eu acabei dormindo. E agora pela manhã que eu postei o vídeo aí, mas o vídeo ainda assim não saiu por completo, né? As explicações dos métodos, né, que eu falei que ia aparecer na parte final do vídeo, não veio a aparecer, só apareceu um dos métodos, né? A explicação de um dos métodos, então eu tô postando esse novo vídeo pra gente ver se consegue ver tudo aí direitinho, tá bom, gente? Não esquecendo que eu vou deixar no meu boa sorte a todos hoje aí, porque sábado vamos ver se a gente ganha rapidamente, porque eu fiz os palpites com muito carinho. Mas vamos lá conhecer os métodos, agora sim, um a um. Olá, gente! Agora a gente está indo aqui para o novo método, o método N de navio, né? Como eu tenho titulado todos os métodos por letras do alfabeto, para facilitar aí. E esse método ele é meio inusitado, porque como eu falei que eu ia estar postando métodos divididos por horário, esse método é especialmente para o horário das 11 horas, ou seja, PTM. Sei que muitas pessoas têm pouco acesso, né? Algumas não têm acesso, né, a esse resultado, mas algumas pessoas também andam pedindo, né? Já que eles querem seguir por horário, eles preferem ter um método voltado para cada horário separado, um para as 14, um para as 18. Então, para estar facilitando aí, né, a metodologia, a escolha, né, dos métodos e as oportunidades, abrir um leque aí para quem está seguindo por horário, eu estou postando esse novo método aqui. Lembrando que o método ele tem 8 rodadas para estar saindo. Eu vou aumentar aqui a tabelinha para vocês acompanharem comigo. O método das 11 horas, ele tem de terça até terça para estar saindo, somente no resultado das 11 horas. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apostas para estar fazendo. Claro, gente, é que nem eu falo, nem sempre chega até a 8ª aposta, geralmente sai bem antes, sai rapidamente. Mas a gente tem um limite de 8 rodadas, como sempre, assim como eu deixo para 2 dias, né? Quando as apostas seguem todos os horários. Por quê? A gente tem que ter um limite de 8 resultados para a gente estar se baseando aí, para a gente estar tendo êxito, né? Nas nossas apostas, nos nossos ganhos. Ah, Doris, por que você não tem um método que retire menos grupos e tudo mais? Gente, ter até tem, sendo que eu já até expliquei para outros, né? Outros amigos aí que entraram em contato comigo. A gente precisa unir 2 coisas para a gente estar obtendo ganhos. Uma é um bom método e a segunda coisa é trazer a probabilidade a nosso favor. Então, a gente só consegue isso com uma quantidade de grupos, geralmente são 6 grupos. Então, geralmente, uma quantidade de grupos de entre 5 e 6 grupos, ela acaba acarretando numa probabilidade maior a nosso favor, que convém a gente nas nossas apostas. Não adianta a gente fazer um método para tirar 2, 3 grupos, dar uma semana, outra não, dar uma semana, outra não, porque a gente vai empatar direto com a banca e a gente não vai estar obtendo lucros. Então, o legal não é criar uma forma nova de estar montando 2 a 3 grupos. O legal é sentar e estar montando, perdendo um tempozinho, montando uma tabela boa para acompanhar esses métodos que estão dando certo, porque são eles que vão trazer ganhos e lucros para a gente. E não vai trazer prejuízo. Perder todo mundo vai um dia, mas é o que eu falo, que a gente consiga 95%, 98%, 99% de probabilidade de ganhos a nosso favor, já é uma vitória tanto, porque para cada 10, se uma semana falhar, não tem problema, porque a gente vai ter o lucro de outras 9 semanas. Então, se a gente souber sentar e montar uma tabelinha legal, né? Claro, condizendo ao que a gente tem no bolso.
Sempre contando com o que a gente pode gastar. Então, a minha tabela não é igual à sua, não é igual a de fulano, não é igual a de Beltrano. Então, cada um tem que fazer uma tabela com os valores que se pode investir nos jogos, certo? Mas vamos lá. Tendo feito isso, sabemos que são 6 grupos, com 8 rodadas, de terça a terça, no primeiro prêmio. Então, vamos partir agora. Olá, gente! Vamos agora para mais um método. Como eu tenho colocado os métodos com nome de letras, esse será o método O. Esse método ele vai estar sendo direcionado para apenas um horário. Por quê? Como eu tinha avisado antes que eu ia estar abrindo um leque de opções aí para quem mora em cidades que não tem como apostar todos os horários, ou até mesmo por questão de escolha, por gostar de seguir os palpites por horário separado, para as 11, 14, 18 ou corujinha, então eu falei que eu ia estar postando métodos aí direcionados para horário em específico. E esse é mais um método aí que a gente vai estar direcionando, sendo que esse é somente para as 11 horas. Eu já tinha colocado outro método, para as 11 horas aí, e esse é um segundo método para estar abrindo um leque de opções aí para a gente. Para a gente estar tendo mais probabilidades, as estatísticas estarem a nosso favor. Então, é mais um método aí para a gente estar contando para os nossos ganhos, para nossas vitórias. Nesse método aqui, gente, como sempre, eu aumentei aqui só para estar mostrando as 11 horas, porque é o único resultado que a gente vai estar seguindo. Nesse método aqui, a gente vai ter 8 resultados para estarem apostando como sempre. Vai de quinta às 11 horas até a outra quinta às 11 horas. Lembrando que as apostas são somente na PTM de 11 horas, tá bom? Então, sabendo disso, geralmente eu coloco 8 resultados, porque 8 resultados são equivalentes a gente estar apostando 2 dias, perdão. Os 4 resultados são equivalentes a gente estar apostando a 2 dias, porque são 4 resultados por dia. Então, eu gosto sempre de dar 2 dias de limite. Por quê? A gente tem que unir o útil ao agradável. A gente, como sempre, tem que estar unindo um método bom, certo? Para a gente estar tendo a possibilidade, a vantagem de ganhar. E a gente tem que estar cruzando um método muito bom, junto com uma quantidade certa de grupos e a quantidade certa de resultados. Para isso tudo, juntando, a estatística correr a nosso favor. Porque tem que ser feito, muita gente pergunta para mim, poxa, Doris, por que você não monta um método para estar extraindo 1 ou 2 grupos, para estar apostando e tudo mais? Gente, porque a quantidade, o número de resultados e um bom método, o método em si, isso tudo modifica, isso tudo mexe com a estatística, com a probabilidade de ganhos que a gente vai ter. Então, a gente não tem como diminuir a quantidade de grupos ou de apostas se a gente está querendo buscar vitórias. Então, a gente tem que contar com uma estimativa a favor do nosso bolso. E, para isso, a gente tem que contar com a probabilidade de tudo. Então, tudo tem que ser medido e dosado para que seja a nosso favor e não a favor da banca. Por isso que eu falo, é mais fácil a gente sentar e montar uma tabela legal de acordo com o que a gente tem para gastar do que a gente se pegar a buscar um método onde a gente tira menos grupos e a gente está colocando em risco os ganhos, os valores investidos, porque aí se torna prejuízo. Mas vamos lá. Então, a gente vai ter 8 resultados aí, de quinta às 11 horas até a outra quinta às 11 horas. Somente às 11. Esse método ele tem um diferencial porque geralmente eu desmembro 6 grupos, certo? Mas esse não é necessidade, porque mesmo sendo com menos grupos, ele se mostrou muito promissor. Então, por isso que eu estou dividindo aqui. Nesse método, a gente vai estar valendo para o primeiro e segundo prêmio. Poxa, Doris, mas como é que eu vou fazer isso? Gente, em qualquer cidade, se você pedir para o bicheiro apostar primeiro e segundo prêmio, você pode escolher quais prêmios você quer jogar. Por exemplo, eu já fiz métodos no passado, uma pena que não vale mais, mas que eu descobria os grupos do 6º prêmio, que aqui no Rio pode jogar o grupo no 6º e 7º prêmio. Então, eu chegava no bicheiro e falava, olha, eu quero jogar no grupo 5 e no grupo 6, valendo só 6º prêmio. Aí ele colocava lá, vale 6º prêmio.
Ou seja, você pode optar, você tem livre-arbítrio, você tem livre escolha para apostar como e aonde quiser. Claro, você apostando no primeiro e segundo prêmio, você vai estar desmembrando os grupos. Vamos dar o exemplo do grupo 5 e 6. Vamos dizer que saiu o grupo 5 e 6. Você pode pedir para o bicheiro, eu quero jogar valendo primeiro e segundo prêmio. Aí ele vai escrever lá, ó, vale primeiro e segundo prêmio. É aqui eles fazem isso, ó. E pronto. Depois você, nos valores que você vai multiplicar, né? Quanto que vai dar a aposta. Como são dois grupos na cabeça e dois grupos, os mesmos dois grupos no segundo prêmio, vão se tornar 4 grupos, não é isso? Então, para cada R$4, você vai estar ganhando R$18 aqui no Rio. É uma aposta bem menos árdua. É uma aposta bem menos árdua do que você chegar e... Deixa eu apagar isso aqui, porque esse aqui foi os palpites aí do Rio. Que eu botei, pronto. Aí, o que acontece? É uma aposta bem mais promissora, bem menos árdua para o nosso bolso, do que estar apostando em 6 grupos, não é isso? E por se tratar de um horário só para seguir, se torna mais fácil. Mas agora que a gente já sabe como é o método, até onde é o limite de aposta, vamos lá, vamos mostrar os métodos. E lembra o passo a passo, né, de como fazer. Mas lembrando, gente, que o limite de saída são 8 resultados. Mas, claro, a gente bota isso para a gente saber até onde vai. Mas o cálculo em si, os grupos têm dado bem antes disso. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Olá, meus amores. Vamos agora para mais um método. O método P, né? Que como eu estava colocando títulos com as letras para ficar mais fácil, esse será o nosso método P para o Rio. Rio de Janeiro aí, com base no resultado do Rio. Eu quero estar avisando para vocês que esse método, mais uma vez, vai estar sendo direcionado para as 14 e 18 horas. Então, a gente vai ter PT e PTN Rio para estar postando. Somente esses 2 horários. Então, a gente, sabendo disso, eu vou estar falando para vocês o limite de apostas que a gente vai ter dentre terça e sexta-feira. Somente primeiro prêmio. Então, a gente vai ter os dias para aposta terça às 14 e 18, quarta às 14 e federal, quinta às 14 e 18 horas e sexta às 14 e 18 horas. Então, a gente vai ter a base aí de 6 grupos para estar apostando nesses horários e nesse limite de dias. A gente tem uma proporção de ganhos muito grande, porque esse método ele tem dado, né, já há algum tempo, e ele tem trago bons ganhos. Então, o ideal é estar montando a tabelinha de vocês aí, de acordo, claro, com o que cada um tem no bolso para estar investindo, e tá vendo aí os valores a serem apostados, valores ganhos e quanto está obtendo de lucro. Então, não há necessidade de dobrar as apostas. Eu vou subindo, né? Eu jogo 2, 3,50, 5. Então, isso condiz com o que cada um tem no seu bolso. Mas, sabendo aí o básico, né, do método, de quando até quando a gente vai apostar, os horários, né, que a gente vai estar apostando, então acho que agora a gente... pronto. Eu acho que agora a gente pode ir ao passo a passo do método. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Agora nós vamos para o próximo método, que é o método Q. Esse método Q, ele vai estar proporcionando para a gente ganhar em até 6 resultados. Os nossos 6 resultados corridos são de segunda-feira, todos os resultados, tanto de 11, 14, 18 e 21, e terça-feira, das 11 e 14 horas. São 6 resultados, então os 4 de segunda-feira e esses 2 de terça-feira somam 6 resultados. O diferencial desse método é que ele tem dado 98% das vezes em 4 resultados, ou seja, um dia de aposta. Isso não quer dizer que não possa vir nos outros 2 resultados que a gente tem de limite, né? Formando assim os 6 resultados. Mas a grande probabilidade da gente ganhar é em 4 apostas. Por isso que o método se torna diferenciado de outros métodos. E a partir daí eu vou estar mostrando para vocês quando estaríamos ganhando, para vocês terem uma base, para vocês verem como, né, a desenvoltura do método, como ele está se saindo nos resultados atuais, né?
Outra coisa que eu quero deixar clara é que o método ele tira 6 grupos, como sempre, para a gente estar apostando no primeiro prêmio. E uma dica muito valiosa é que se for feriado no dia em que a gente for tirar os grupos, né? Montar os grupos, ou no dia que a gente for apostar, eu peço que não joguem. Porque pode atrasar, porque pode vir a falhar, porque dias de feriado a gente sabe que a banca remaneja todos os resultados, a gente acaba vendo grupos que a gente tinha quase que certeza que viriam, mas não saem. Então é assim com centenas, é assim com várias modalidades de apostas. Então essa é uma dica aí que eu deixo não só para esse método, mas para vários outros. Mas vamos lá. Dentre segunda, dia 29 e terça, dia 30, né, do 5 aí, 30 de maio, até às 14 horas, 6 resultados corridos, estaríamos ganhando aqui, ó, na quarta aposta, na segunda-feira, com o grupo do Urso, às 21 horas. Numa semana anterior a essa, gente, a gente estaria ganhando aqui, ó, na segunda, dia 22 do 5, com o Camelo, às 18 horas de segunda. Na semana anterior a essa, a gente estaria ganhando aqui novamente, às 18 horas de segunda, com o grupinho do Galo. Numa semana anterior a essa, novamente, a gente estaria ganhando aqui, ó, na segunda, dia 8 do 5, com o grupo do Carneiro. Aí, uma semaninha antes, foi feriado, como eu falei para vocês, ó, na segunda-feira, não teve resultado às 18, não teve resultado às 21. Então, isso acaba atrasando, né, acaba atrapalhando as nossas apostas. Mas, mesmo assim, se a gente seguisse a intuição de apostar 6 resultados corridos, ó, 1, 2, 3, 4, deixa eu descer aqui, 5 e 6 resultados corridos, porque não teve os resultados de 18 e 21 horas de segunda, e se a gente substituísse, né, pelos próximos resultados a seguir, estaríamos ganhando aqui na terça às 18 horas. Isso seria, claro, uma exceção, que a gente estaria seguindo 6 resultados corridos. Como não houve 18 e 21 de segunda, então os próximos resultados estariam substituindo. Então sairia às 18 horas de terça. Mas isso, como eu falei, é uma exceção por ter sido feriado. Então o limite para estar ganhando é até terça às 14 horas. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, na semaninha anterior a essa, a gente estaria ganhando aqui, ó, às 18 horas de segunda com o grupo da Cabra. Uma semana anterior a essa, novamente, estaríamos ganhando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Cadê, meu Deus? Aqui, às 21 horas de segunda-feira, com o grupo do Leão. Então, aqui, ó, logo na segunda, eu sabia que tinha sido antes. Estaremos ganhando às 11 horas de segunda-feira, logo na primeira aposta, com o grupo do Leão. Aí uma semana, percebam vocês, eu vou cortar rapidinho, que aqui sexta-feira, ó, não teve resultado. Aqui foi feriado. Mas esse feriado não interfere no sábado. Se sábado tivesse sido feriado, ou segunda, ou domingo, né, bem próximo à segunda-feira, eu ficaria com um pouco mais de medo para estar montando aí os grupos. Mas como foi sexta, bem longe do dia de aposta, então não mexeu, né, com os resultados. Vamos lá, vamos para uma semana anterior para vocês estarem conferindo. Olha, essa semana aqui a gente estaria ganhando aqui, ó, às 18 horas de segunda-feira, com o grupo da Borboleta. E nessa semana aqui estaríamos ganhando às 11 horas, com o grupo do Cavalo. Logo na segunda-feira, logo na primeira aposta. Uma semana anterior a essa, a gente estaria ganhando aqui, com o grupo da Águia, às 18 horas de segunda. Já estamos no dia 27 de março. Vamos lá, aqui nós estaríamos ganhando. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós teríamos ganho no último horário, né? No último resultado, na terça-feira, com o grupo 20, Peru. Então, como eu falei para vocês, por isso que existe esse limite, né, de tempo para dar. Vocês veem quantos meses aí, ó, até o dia 21/3. Olha até hoje, até o presente momento. Quantas semanas não deu em 4 resultados? Mas sempre tem a exceção. Por isso que 98% das vezes a gente ganha em 4 resultados. E tem uma outra exceção que a gente vem a ganhar no 5º ou no 6º resultado. Vamos para uma semaninha anterior a essa, a gente estaria ganhando aqui, ó, no dia 13 de março, às 14 horas de segunda com o grupo 20, Peru. E uma semaninha mais aí anterior a essa, a gente estaria ganhando às 11 horas de segunda-feira com o grupo 8.
Gente, muitas outras semanas a gente teria ganho. Eu mostrei para vocês simplesmente para estar passando qual a estimativa de acerto, para vocês verem como é que a gente estaria ganhando. Se seria na segunda, na terça, se realmente, né, estaria respeitando aí os 98% de acerto em 4 resultados. Mas tendo em vista que eu já mostrei tudo isso, vamos ao método. Deixa eu apagar isso aqui, que foi uma anotação minha, do outro método. Bom, gente, depois de toda essa explicação, quem quiser estar acessando lá o site, tá bom? Para estar vendo, né, os métodos e tudo mais. Lembrando que é tudo precinho simbólico, tá bom? E é só estar acessando aí o endereço www.metodosdadores.comunidade.net. Lembrando que quem quiser ou tiver dúvidas aí, né, pode estar enviando um e-mail para mim, que é dorismedeiros@gmail.com, gente. É só estar enviando lá, que na medida do possível eu estou respondendo, né, rapidamente. Só quando tem os impasses aí da vida, né, que eu demoro mais um pouquinho. Mas ninguém fica sem resposta, tá bom? Qualquer coisa entra em contato lá, qualquer dúvida pode me perguntar. E eu vou tentar responder agora alguns e-mails lá, que a caixa tá cheia, e vou tentar voltar aí pro canal para poder dar uma atenção maior para vocês, tá bom, gente? Um beijo, boa sorte para todos, gente. Até amanhã.